Vamos finalizar agora o direito constitucional, pelo menos essa parte do parágrafo 5º. Estamos aqui no inciso 63, né? 63. Vamos lá. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo do patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas cartorárias e do ônus da sucumbência. Primeira coisa, qualquer cidadão. Não é qualquer pessoa, não é qualquer indivíduo, é qualquer cidadão. Existe uma diferença, tá? Eu não sei se a prova vai cobrar isso, mas cidadão, tá no parágrafo 14, é a pessoa nos seus plenos direitos, do pleno gozo de direito político, certo? Então, cidadão é aquele cara que vota, digamos assim, entre aspas, né, a grosso modo, é o cara que está habilitado a votar. Então, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. O que é ação popular objetiva? Ela visa anular ato lesivo ao patrimônio público, à entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural. O autor ele fica isento, ele não paga a custa do ônus judicial, as custas judiciais e nem ônus da sucumbência, salvo se ele estiver fazendo isso de má fé. Se comprovar que o cara fez isso porque ele estava querendo se vingar de alguém, por exemplo, inventando mentiras, calúnias, então ele vai arcar com as despesas. Caso não, ele fica isento das custas e do ônus, ok? Gente, leia pelo menos 3, 4, 5 vezes esse artigo, porque ele costuma cair na integralidade. Mas eu ressalvo para você, o que é importante lembrar, qualquer cidadão. A prova pode vir dizendo qualquer indivíduo, qualquer pessoa. Não, qualquer cidadão. É parte legítima da ação popular. Ela visa o quê? Qual é a prioridade, qual é a ideia da ação popular? Anular o ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural. Se na tua prova cair alguma coisa relacionada ao patrimônio público, ao patrimônio histórico-cultural, à moralidade ou ao meio ambiente, é ação popular. Visa anular esses atos. Vamos lá, 64. O Estado prestará assistência judicial, jurídica, integral e gratuita ao se comprovarem insuficiência de recursos. Detalhe, primeiro, o Estado ele vai prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem comprovar o que? Insuficiência de recursos. Não é quem que se comprovar ser pobre. Se na tua prova parecer que comprovar ser pobre, está errado. Comprovar insuficiência de recursos, ok? Outra coisa, o Estado prestará assistência judicial integral gratuita. O cara não tem condição, o Estado ele vai ter que prestar essa assistência judicial integral gratuita. Para você fixar legal a ideia, a Defensoria Pública é o exemplo prático da aplicação dessa norma, dessa lei. 65. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como que ficar preso além do tempo fixado na sentença. A pessoa foi presa lá de maneira errada, o judiciário cometeu um erro, o cara foi condenado e era inocente. Então o Estado vai ter que indenizar aquele cara, aquela pessoa. O Estado tem que indenizar por esse erro. Assim como o cara foi condenado 5 anos, por exemplo, ele ficou 6, 7, 8, 9 anos preso lá, esqueceram dele, aí lembraram, caramba, ele já cumpriu a pena, tirou o cara. A justiça vai ter que responder, o Estado, perdão, vai ter que responder, vai ter que indenizar esse preso por causa desses erros. 66. São gratuitos para os reconhecidamente pobres, aqui é pobreza, tá? Os pobres, na forma da lei, registro civil
de nascimento e certidão de óbito. É só lembrar, pobre, nasceu e morreu. Nasceu, o registro é grátis. Morreu, certidão de óbito é grátis, tá? Para os reconhecidamente pobres. 67. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Então, gratuidade. Memoriza aí. Habeas corpus e habeas data. Mandado de segurança, mandado de injunção. Não são grátis. Grátis é habeas corpus e habeas data. Beleza? Não esquece. 68. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. O processo tem que ser rápido, é para acelerar o processo, é a celeridade do processo. Então, tanto no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo. Tem que ser rápido, não pode demorar muito, certo? E aqui eu destaco, como eu destaquei para você que está vendo o vídeo, está vendo aí, está em vermelho, âmbito judicial e administrativo, porque a tua prova pode vir somente no âmbito judicial, ou somente no âmbito administrativo, ou é válido só para o âmbito judicial. Não, tanto judicial como administrativo, tem que haver um razoável processo, tem que ser rápido, célere o processo de tramitação. As normas definidoras, aqui o parágrafo, vamos para o parágrafo primeiro. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Sua prova vem dizendo que são aplicações ainda pendentes de aprovação, pendentes de alguma, não tem pendência nenhuma. É imediato, tá? É de aplicação imediata os direitos e garantias fundamentais. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros, decorrente do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então quer dizer que não é limitado somente à Constituição. Se a prova disser, somente os que estão elencados na Constituição são direitos e garantias válidos. Não, ele não exclui os demais, inclusive aqueles de tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. E no parágrafo 3º, importante, bom você memorizar isso, porque pode cair, tem grande potencial de cair na tua prova, até porque nós temos um pacto que ele é exemplo desse que está sendo mostrado aqui no parágrafo 3º, talvez o único que eu me lembre, tá? Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso em 2 turnos, olha só, preste atenção, ali é com calma. Tem que ser o quê? Tratado internacional sobre o quê? Sobre direitos humanos, não é qualquer um. Sobre direitos humanos que forem aprovados aonde? Na Casa do Congresso Nacional. Casa do Congresso Nacional, então é onde? Na Câmara e no Senado. Em 2 turnos, por 3/5. Memoriza isso, hein? 3/5. 2 turnos, 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes a emendas constitucionais. Então, o Pacto de São José da Costa Rica, que você vai ler aí no seu edital, que você vai ter que estudar para a prova, ele é um exemplo do que está dizendo aqui. É um tratado internacional que foi votado na Casa do Congresso, nas 2 casas, tanto em uma quanto a outra, 2 turnos, com 3/5 dos votos. Então, ela entrou como equivalência de emenda constitucional. Então, ela vale também como uma emenda constitucional. Ok? Então, é muito provável que caia esse parágrafo na sua prova. E você tem que lembrar o seguinte, lembra, Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, não é qualquer um, tá? Direitos Humanos, nas 2 casas, Câmara e Senado, em 2 turnos, por 3/5. Você pode colocar lá 2/3 ou 1/3, não, são 3/5 dos votos dos respectivos membros
vão ser equivalentes a emendas constitucionais. Leia isso aí, gente, 4, 5, 6 vezes, tá? Tenta ler bastante para você fixar um pouco na sua mente, porque quando cair na sua prova, você vai lembrar o texto que você leu, tá bom? Parágrafo 4º e último do artigo 5º. O Brasil submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestada adesão. Então, se o Brasil ele manifestou adesão a uma jurisdição de Tribunal Penal Internacional, ele vai submeter. Esses tribunais geralmente dizem respeito à guerra, tá? Então, se o Brasil ele submeteu a ele, então se ele manifestou adesão, então ele está se submetendo a esse Tribunal Penal Internacional. E aqui finalizamos, né, o nosso artigo 5º e esperamos que você tenha assimilado o máximo possível de conteúdo. Se você tem alguma dúvida sobre essa apresentação, sobre essa aula, digamos assim, não sou professor, mas vou dizer que é uma aula, ou você tem dúvidas de algumas apresentações anteriores, por favor, me procure no WhatsApp, procure no e-mail, procure no Facebook, enfim, eu estarei à disposição aí para quem quiser tirar alguma dúvida, à medida possível que eu souber, tá, gente? Eu não sou professor profissional, não estudo direito, só estudo para concurso, então, de repente também não saiba, mas vamos pesquisar juntos, tá bom? Um abraço e até a próxima.